Como Adventistas do Sétimo Dia, na nossa 13ª crença, nós temos o remanescente e a sua missão. Vemos que a Igreja Adventista é um movimento e como movimento ela precisa cumprir a sua missão, assim como Deus a chamou para pregar o início do juízo e preparar um povo para estar em pé quando Cristo vier com poder e grande glória. Com isto, amados, eu quero convidar-vos a acompanharmos um vídeo que achei de extrema importância, que se enquadra basicamente naquilo que está acontecendo nos nossos dias, principalmente na nossa igreja. Quando uma mente tão estreita, ela torna-se totalmente institucional, perde de vista a eleição e o seu chamado para pregar as 3 mensagens angélicas. Há um perigo que nós vimos. Quando as pessoas deixam de entender a missão que a igreja tem, que é levar as boas novas da salvação, pregar as mensagens características deste movimento, mas apenas seguir formas institucionais, perdendo de vista o cumprimento da missão. Quando vemos que o espírito missionário desertou da igreja para dar o espaço apenas à organização e há uma preocupação de zelar pela instituição em detrimento do cumprimento da missão, é isto que um dos presidentes da Conferência Geral, Robert Pearson, queria chamar a atenção. Ele trouxe mensagens da advertência, da apostasia ômega. Na mensagem de hoje, vamos dedicar algum tempo para ler um artigo que foi publicado no Fulcrum 7. Um artigo extremamente poderoso e o título é Um Apelo Sincero de Robert H. Pearson. Agora, antes de lermos este artigo, quero que vocês deem uma olhada nesta imagem aqui em particular, porque ela diz muito. Vamos voltar a isso em 1 minuto. Então, número 1. Quem é Robert H. Pearson? Então, vamos ver um pouco do histórico dele. Robert H. Pearson, 1911 a 1989. Foi um proeminente pastor, evangelista, missionário, administrador e autor adventista do Sétimo Dia. Mais importante ainda, ele serviu como presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, de 16 de junho de 1966 a 3 de janeiro de 1973. Portanto, é muito bom ter isso em mente. Nós vamos ouvir agora com muita atenção o pensamento e a profunda preocupação de um ex-presidente da Associação Geral, e o alerta que ele traz é realmente enorme. E eu também quis pesquisar nos arquivos adventistas para ver quais eram os principais tópicos que Robert H. Pearson costumava pregar. A propósito, estas são as atas, e eu as encontrei. 5 de outubro de 1979, Comitê da Associação Geral. E também, se você for a alguns dos sermões que Robert H. Pearson costumava proferir, ele fala bastante sobre o alfa e o ômega da apostasia. Na verdade, só sobre esse assunto, existem pelo menos 9 sermões diferentes a respeito. Dessa forma, você consegue compreender melhor a natureza deste artigo. Há alguns avisos sérios aqui e muitas das coisas que direi podem estar acontecendo na igreja hoje. Podemos apontar algumas das alegações, avisos e apelos feitos por Robert H. Pearson que deveriam ter sido atendidos, mas essa poderia ser uma conversa totalmente diferente. O aviso de Robert H. Pearson, de 16 de outubro de 1978, foi dado no Conselho Anual de 1979 da Associação Geral da Igreja Adventista. E amigos, são pensamentos muito sérios que estão escritos aqui. Agora, voltando à imagem que mostrei desde o início, olhem para esta imagem do iceberg. Vocês sabem o que isso significa, certo? É apenas a ponta do iceberg. A expressão ponta do iceberg significa basicamente a pequena parte de uma situação muito maior, um problema que permanece oculto. Quando apenas uma pequena parte de algo pode ser facilmente observada, mas não todo o restante que está oculto. Dizemos que essa parte é, de fato, apenas a ponta do iceberg. Então agora, vamos ler um pouco sobre este artigo. A propósito, o que eu fiz foi pegar o artigo inteiro e dividi-lo em diferentes segmentos para que possamos entendê-lo facilmente. Coloquei em um formato de PowerPoint, e o PowerPoint está disponível para vocês abaixo deste vídeo em baixar minhas notas do sermão, ok? Vocês podem ter acesso a isso. Então vamos trabalhar com este artigo. Então, este é o aviso final de Robert H. Pearson, e o aviso é: quando um movimento se torna uma instituição, ok? Então, vamos ler um pouco. Eu tenho apenas 13 slides e tenho citações poderosas no final que vou ler. Agora, ele tinha grandes preocupações, ok? Ele estava preocupado com convicção, crescimento, prosperidade, instituição, aceitação e concessões.
E a afirmação é: pode um movimento profético manter sua identidade à medida que cresce? O arco da institucionalização. A preocupação central de Pearson era como um movimento outrora missionário e centrado na Bíblia poderia gradualmente se tornar institucionalizado, próspero, socialmente aceito e, eventualmente, comprometer a convicção que originalmente lhe deu vida. Em seguida, ele começou a falar sobre os perigos de a igreja se tornar muito mais uma instituição e o que poderia eventualmente acontecer com a pureza da fé e da doutrina. Número 1. O perigo da institucionalização. A religião herdada pode substituir a convicção pessoal. Robert H. Pearson continuou falando sobre como as crianças que nascem dentro do movimento não precisam tomar decisões pessoais para se juntar a ele. Elas não sabem necessariamente no que acreditam. Elas não precisam definir sua própria posição. Essas posições já foram definidas para elas. Agora, a questão é uma coisa você ingressar na fé adventista, adaptar-se a algumas doutrinas fundamentais e ouvir terminologias diferentes, e você as abraça. Mas se você não teve uma convicção pessoal e uma luta na fé para que possa estar estabelecido na verdade presente, o resultado disso é que você tende a não valorizar o trabalho que foi feito antes de você chegar à fé. E Robert H. Pearson viu que isso estava se tornando um grande problema. E a segunda coisa com a qual ele estava preocupado é que a prosperidade pode esfriar o zelo missionário. Um movimento nascido através do sacrifício pode se tornar confortável. A prosperidade, a respeitabilidade, a educação e o sucesso institucional podem substituir silenciosamente a urgência, o sacrifício e a missão. Sabe, quanto mais dinheiro entra, maior é o nosso banco, nossas instituições e nossos ativos. Isso pode destruir nosso zelo missionário. A prosperidade pode ser uma grande bênção, mas, ao mesmo tempo, pode ser a pior maldição. A terceira preocupação que ele tinha é quando a maquinaria substitui o missionário. Robert H. Pearson diz: os cultos tornam-se formais. O grupo desfruta de aceitação completa pelo mundo. A seita tornou-se uma igreja. Uma das preocupações que Robert H. Pearson tinha era a de que poderíamos possivelmente deixar de ser um movimento para nos tornarmos uma instituição eclesiástica, uma religião organizada. Ele sabia que isso poderia se tornar um problema sério, porque mata o zelo missionário. Agora vamos ler. Irmãos e irmãs, isso nunca deve acontecer com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, disse ele. Vamos para a quarta preocupação que ele destacou. Pearson acreditava que o processo já havia começado. Já existem forças sutis começando a surgir. E então ele passou a identificar vários desafios fundamentais, onde ele fala sobre a inspiração bíblica estar sob ataque. O relato de Gênesis também está sob ataque. Espírito de profecia, autoridades teológicas externas, enfraquecimento dos padrões, desejo de aprovação evangélica, perda da distinção adventista e materialismo secular. E então ele diz com muita ênfase: eu apelo a todos vocês sinceramente, por favor, não deixem que isso aconteça. A quinta preocupação que ele tinha era a distinção do adventismo versus a respeitabilidade. A aceitação nunca deve ser comprada através de compromissos. Nós não somos anglicanos do sétimo dia, nem luteranos do sétimo dia. Nós somos adventistas do sétimo dia. A preocupação de Pearson era a assimilação, o abandono de doutrinas distintas e da missão profética a fim de obter aprovação ou respeitabilidade. Número 6. Pearson também estava bastante preocupado com o chamado ômega da apostasia que viria. Ele alertou que a liderança precisa reconhecer esse perigo e, de fato, preparar o povo. Você e eu somos os líderes que enfrentarão o ômega, que será da mesma origem sutil e diabólica. Estudem. Saibam o que está por vir. Com a ajuda de Deus, preparem seu povo para enfrentá-lo. Voltarei a esse termo em 1 minuto. Notem que o presidente está bastante preocupado com a condição e com o que estava entrando em sua igreja. Ele estava ciente das concessões graduais, da mundanidade, da confusão e da perda do zelo missionário, deixando de ser um movimento para se tornar uma igreja institucional.
Se fizermos isso, acabaremos perdendo nossa identidade, a mensagem e a missão que nos foram dadas. Ele disse que a solução para tudo isso é enfrentar o problema. Número 7. Enfrentá-lo. Pearson aplicou a ilustração dos icebergs de Ellen White à liderança adventista. Quando uma crise ameaçava a fé e a missão da igreja, a fidelidade exige enfrentar o perigo diretamente. Ele disse então aos seus companheiros: colegas líderes, pode ser que, num futuro não muito distante, vocês tenham que enfrentá-lo pessoalmente. Pensem nisso. Mas aqui está a solução final que ele propôs. A solução final é manter a igreja na cruz. Uma igreja com os olhos postos no homem do Calvário nunca caminhará para a apostasia. Vou mostrar rapidamente uma citação de Ellen White, a qual ele fez referência, mas havia um parágrafo crucial. Dizem-nos que o diabo está irado com a mulher e foi fazer guerra contra o remanescente da sua semente, mas ele ataca a igreja adventista do sétimo dia em duas frentes. Primeiro, a expiação e o santuário. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Voltarei a isso em 1 minuto. Mas encerrando, ele diz: a segurança da obra de Deus não repousa em presidentes, comitês, universidades, maquinário organizacional. A sua verdadeira segurança é encontrada na dependência de Cristo e na fidelidade constante à sua palavra. Portanto, encerrando, Robert H. Pearson alertou que o adventismo poderia manter seu nome, edifícios, universidades, hospitais e organização mundial, enquanto perdia gradualmente as convicções, a distinção, o zelo missionário e a dependência de Cristo que criaram o movimento. Seu apelo: impeçam que a organização substitua a missão. Impeçam que o reconhecimento mundano determine a crença. Recusem a aceitação comprada através de compromissos. Ele convocou os líderes a retornarem às escrituras sagradas, a abraçarem a missão profética, a terem coragem na crise e a manterem uma dependência completa de Cristo. Portanto, encerrando, Robert H. Pearson enfatizou mais uma vez o pensamento: uma igreja com os olhos voltados para o homem do Calvário nunca caminhará para a apostasia. Então, será que este não foi um aviso verdadeiramente poderoso e um apelo urgente feito diretamente à liderança? Agora, vamos dedicar um momento para analisar esta citação específica a qual ele fez referência. Isso vem do volume 19 de Cartas e Manuscritos. Ellen White, nesta visão, está alertando sobre o ômega da apostasia, especialmente infiltrando-se através dos sistemas médicos, nossos sanatórios. Ela estava ciente do templo vivo e de alguns dos ensinamentos e doutrinas de John Harvey Kellogg. Ela sabia que parte disso teria lançado as bases para um grande confronto no futuro, e ela via isso como um iceberg que iria entrar no caminho do navio de Deus. E a maneira como ela aborda isso é que teremos que enfrentar esse iceberg com a palavra de Deus. Ele precisa ser confrontado. Não há outra maneira de contorná-lo. Esta citação encontra-se em O Fundamento da Nossa Fé, escrita em 18 de maio de 1904. Então vamos ler. Ela diz o seguinte: a razão pela qual publiquei a respeito do trabalho médico missionário foi que os erros que estavam entrando deviam ser, o quê? Enfrentados. Eu realmente não tinha a menor intenção de enfrentá-los, mas nas visões profundas da noite, vi um grande navio navegando em alto mar. De repente, o vigia gritou desesperado: iceberg à frente! Sem qualquer hesitação, o comandante ordenou prontamente: enfrente-o agora mesmo. Então, os motores foram colocados em força total, avançando contra o perigo iminente. A embarcação chocou-se contra os icebergs. Houve um choque absolutamente tremendo e o navio estremeceu violentamente de popa a popa. Mas, surpreendentemente, ele se recuperou do impacto ileso e seguiu seu caminho em total segurança. Após ver essa representação, eu sabia qual trabalho deveria fazer. Eu sabia que deveria enfrentar os erros que estavam surgindo entre nós.
Então, com esse ômega da apostasia, quais eram os dois ensinamentos que seriam atacados? Eu os mencionei anteriormente. Mais cedo no parágrafo, está no parágrafo 18 do mesmo artigo. Somos informados. Em uma representação que passou diante de mim, vi um certo trabalho sendo realizado por missionários médicos. Nossos irmãos ministros estavam observando, vendo o que estava sendo feito, mas não pareciam entender. O fundamento da nossa fé, que foi estabelecido com tanta oração, tanta busca sincera nas Escrituras, estava sendo derrubado pilar por pilar. Sem isso, a nossa fé, na verdade, não teria absolutamente nada em que se apoiar. O santuário havia desaparecido e, em segundo lugar, a expiação havia desaparecido. Percebi então que algo precisava ser feito. Quais as duas áreas que o inimigo atacou? Robert G. Pierson previu isso. Ele estava desesperado, avisando aos líderes: não deixem isso acontecer. Ele já alertava sobre isso antes mesmo de nós, no YouTube, falarmos. Mas, amigos, posso dizer a vocês, isso aconteceu. Agora, a resposta é a resposta que ele deu: enfrentá-lo. Ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser confrontado com a palavra de Deus. É preciso pregar contra isso. A espada do Espírito, a palavra de Deus, precisa cortar esse iceberg maciço que impede o povo de realizar a obra e seguir a terra prometida. Não há outra forma de contornar isso. Deixarei o link do artigo e do meu PowerPoint na descrição para você acessar e compartilhar sua opinião comigo. Eu achei isso crucial. Isso foi incrível. Vindo de um ex-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Robert H. Pierson, ele tinha sabedoria e viu isso chegando. Então, agora deixe-me ler algo para você. Diante da confusão e da apostasia, das concessões entre o povo de Deus, aqui está a solução que nos é dada. Novamente, tenha em mente, é profético. A Bíblia nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a consciência cauterizada com ferro quente. O que Paulo disse a Timóteo? Em 2 Timóteo 4, a solução é clara: pregar a palavra. Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Movidos pelos próprios desejos, buscarão mestres que lhes agradem, desviando os ouvidos da verdade para se voltarem às fábulas. Agora, veja o que Paulo disse a Timóteo para fazer em meio às confusões da apostasia. Quando você não deve apenas proclamar a doutrina, veja o que mais nos é dito para fazer. Não nos é dito para correr e nos esconder. Não nos é dito para ir embora. Não nos é dito para abandonar a fé. Somos instruídos a ser fortes, a enfrentar isso, a proclamar a palavra e a vigiar. Eis o que nos é dito: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Estes são 4 conselhos principais. Não ignore isso. Agora vamos analisar isso rapidamente. Vigie em todas as coisas. Isso significa estar espiritualmente desperto e sóbrio, especialmente hoje. Segundo, suporte a aflição. Paulo não diz a Timóteo que a fidelidade tornará seu ministério fácil. Ele lhe diz de antemão: o sofrimento virá. Sim, você terá que sofrer pela verdade na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, se você ousar se posicionar. Em seguida, nos é dito: faça o trabalho de um evangelista. Timóteo não foi apenas designado para defender a verdade contra o erro. Ele deveria ganhar almas. Você tem que se concentrar no trabalho. Apesar da oposição e da confusão, você se concentra no trabalho. Há almas a serem ganhas para Cristo. As pessoas estão indo para uma sepultura sem Cristo. Em meio a toda a confusão que ocorre em sua fé, continue fazendo o trabalho que Deus o capacitou e lhe deu dons para realizar. Por último, mas não menos importante, cumpra plenamente o seu ministério. Isso significa que você tem que levá-lo até a conclusão. Não importa o que digam, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos buscar batizar e trazer almas aos pés de Jesus para nascerem de novo. Há um trabalho a ser feito. Ouça, uma das melhores maneiras de lidar com o ataque do inimigo na Igreja de Deus é despovoar o reino dele. O objetivo dele é
indo atrás de almas, alcançando e salvando o maior número possível, trazê-las aos pés de Jesus. E ao mesmo tempo, você precisa abordar as questões que estão ocorrendo dentro das fronteiras da Igreja de Deus. Devemos ser fiéis. Amigos, achei isso muito bom e, mais uma vez, encorajo vocês a irem ler o restante do artigo. Compartilhei os pontos principais. Curta e inscreva-se no canal. Clique no ícone do sino para mais. Robert H. Pearson deve ter visto isso chegando e ele tentou nos avisar. Obrigado por ouvir, amigos, e vejo vocês no próximo vídeo. Tenham um bom dia. Tchau.